E após muitos pedidos, a gente aguardou e saiu a lista de aposentados idosos que precisarão declarar imposto de renda em 2024. Pessoal, a gente tem uma nova tabela, novas regras e eu vou explicar tudo para você não cair na malha fina, tudo aqui explicadinho. Você não precisa ver outro vídeo a respeito disso, que eu vou explicar para você até o final. Você está no INSS Explicado aqui. Se você for novo, a gente tem vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS, que seja do interesse do aposentado, do pensionista, do idoso, que é o caso do assunto de hoje. E é o seguinte, nesse vídeo você vai ver, olha como é importante você ficar até o final, a lista de quem precisa declarar imposto de renda em 2024. Já vou trazer de cara para vocês. O aposentado e idoso que precisa declarar o imposto de renda e as exceções, no caso que ele não precisa declarar e às vezes ele por engano declara e acaba pagando imposto indevido. Em quais casos os aposentados devem declarar o IR? Quais benefícios previdenciários devem ser declarados imposto de renda agora em 2024? Quem recebe outros benefícios do INSS precisa declarar em 2024? Tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês e a mudança, a nova tabela também eu vou apresentar de cara aqui para vocês conforme prometido. Olha só, a tabela é progressiva, tá pessoal? E ela funciona da seguinte forma, foi aumentado de 1903 para 2112 a faixa de isenção do imposto de renda. Isso quer dizer o quê? Quem ganha até R$ 2.112 não precisa declarar imposto de renda, seja ele aposentado, seja ele pessoa física que trabalha na iniciativa privada ou também funcionário público, enfim. Qualquer pessoa física aí que ganha até 2.112 por mês não precisa declarar imposto de renda em 2024, está isento, tá? De 2.112 e 1 centavo até 2.826,65 vai pagar 7,5% de imposto de renda, tá? E de 2.826,66 até 3.751,05 centavos, 15% de imposto de renda. Aqui a gente tem a parcela de dedução de cada um que eu vou explicar para vocês, tá? No caso de 7,5 tem uma parcela de dedução, né, que é um incentivo de R$ 158,40 e no caso de 15%, R$ 374. Tá complicado? Vai clarear. Eu vou mostrar para vocês aqui de forma mais fácil. A tabelinha aqui é a parte mais difícil, mas o resto eu vou destrinchar todo o assunto aqui para vocês. De 3.751,06 até 4.644,68 vai pagar 22,5% com uma dedução de 651,73 centavos. E acima de 4.664,68, aí pode ser acima de 4.000, o céu é o limite, vai pagar 27,5% com uma dedução de 884,96 centavos, certo? Mostrando aqui a tabela para vocês, como fazer a declaração de imposto de renda do benefício previdenciário, que é o assunto nosso aqui, tratar com vocês, idosos e aposentados e pensionistas. Olha só, as pessoas físicas têm cerca de 1 mês e meio agora para se preparar para o período de entrega da declaração de imposto de renda, que ocorrerá entre 15 de março, anota a data aí, até 31 de maio. No entanto, há pessoas que não precisarão pagar ou sequer entregar o informe à Receita, tá? Porque tem gente que precisa entregar o informe à Receita mesmo sem precisar pagar, e eu vou mostrar para vocês também esses casos. É o caso dos contribuintes que recebem rendimentos tributáveis abaixo de 28.559 em 2023, tá? Esses aqui precisam declarar, mas são rendimentos tributáveis, mas não vão pagar impostos. No entanto, há uma diferença entre pessoas que estão isentas e aquelas que não precisam declarar imposto de renda. Lembrando, pessoal, que hoje em dia está muito mais simples. A declaração, quando você acessa a base da Receita, ela já vem pré-feita, né? Pré-informada já com todos os dados. Cabe a você concordar com os dados, contestar ou adicionar mais algum dado. Então, ela fica muito mais fácil. Se você não concordar, aí você vai alterá-la. Mas se você concordar com tudo, é só enviar. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei que atualiza a base da tabela do imposto de renda para que ela seja progressiva, conforme eu mostrei para vocês. A nova faixa de isenção passou de R$ 1.913,98 para R$ 2.112.
É pouco? É, mas quem estava aqui e teve um aumento de salário esse ano se safou ainda do imposto de renda. Imagina que você ganhava 1.903 no ano passado, passou para 2.000 e ia ter que pagar imposto de renda. Então, a faixa foi pouca, mas salvou muita gente de pagar e tornou essas pessoas isentas. A nova lei também determina uma dedução fixa mensal sobre o salário de R$ 528, que será aplicada automaticamente para essas pessoas. Dessa forma, pessoas que ganharam até R$ 2.640 em 2023, dois salários mínimos à época, estarão isentas de pagar imposto, mas precisarão declarar o informe. Então, pessoas que ganharam até 2.640 em 2023 estão isentas, beleza, mas precisam declarar o informe, só informar a Receita, como vai vir ali no extrato, eu ganhei isso mesmo, eu confirmo, mas não vai gerar imposto nenhum a pagar. Outra forma de entender se você deve declarar o imposto de renda à Receita Federal é analisando se você está compreendido nas regras. Olha só, se você tiver, será necessário entregar o informe conforme eu vou passar aqui para vocês. Se você tiver em alguma dessas situações, aposentado ou pensionista, recebeu rendimentos tributáveis, tá? Tributáveis, ele já vem na declaração lá, rendimentos tributáveis, acima de R$ 28.559,70, tá? Se recebeu a somatória do ano, R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis, vai ter que declarar o imposto de renda. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, também deve declarar imposto de renda, caso a soma seja superior a 40 mil, mas também vai ficar só na base da informação, não vai precisar pagar imposto. Quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou realizou operações de alienação em bolsas de valores, mercadorias, de futuros e assemelhadas também devem declarar em caso de valor acima de R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência de imposto. Então aqui já está sujeito à incidência de imposto, você que opera na bolsa, enfim. Já também não é o caso do aposentado e pensionista geralmente, mas a gente já está passando a informação aqui para você também compartilhar com a sua família. Em relação à atividade rural, aqueles que tiveram receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 devem declarar imposto de renda. Aqueles que, até o final de 2022, tinham posse ou a propriedade, bens ou direitos de valor superior a R$ 300 mil também têm que declarar. Quem passou a ter residência fixa no Brasil em 2023 também tem que declarar, independentemente do valor que recebeu, certo? Passado isso, vamos aos aposentados e pensionistas e idosos, assunto principal do vídeo. Quis dar um introito aqui para vocês entendam a base, né? Como é que está funcionando as mudanças que tiveram no imposto de renda. Aposentado precisa declarar imposto de renda? Olha só, como adiantamos logo atrás aqui, um pouco que eu falei, o aposentado paga imposto de renda sim, mas não são todos, já que é necessário possuir rendimentos acima do valor mínimo adotado pela Receita Federal ou se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade da declaração. Mas quais são esses critérios? Quais os aposentados que devem declarar mesmo? A Receita Federal informa que mesmo que a pessoa seja aposentada pela Previdência Social privada ou servidora pública, é preciso declarar segundo as regras. E que regras são essas? Olha só, caso se enquadre nos critérios de obrigatoriedade da declaração, que a gente já citou, não se esqueça de fazer essa declaração dentro do prazo. Eu vou passar as regras para vocês, os benefícios que vão ser cobrados para fazer a declaração de imposto de renda e vou falar agora do beneficiário com 65 anos de idade, tá? Se ele precisa declarar ou não, que é uma dúvida muito corriqueira. Como já mencionamos, os aposentados que se enquadrem nas regras precisa fazer aí a declaração de imposto de renda, mesmo que tenham 65 anos ou mais. Porém, existe uma notícia boa. No meio de tudo isso, aposentados acima de 65 anos possuem direito a uma dupla isenção de imposto de renda. Eles podem pagar menos imposto e ainda receber uma restituição maior. Por quê?
Além da quantia não tributada de R$ 2.640 por mês, conforme a gente falou anteriormente, válida para todos os brasileiros, os beneficiários com mais de 65 anos têm direito a mais uma isenção de mesmo valor, então ela dobra, tá? 2.640 por 2. Portanto, os beneficiários com mais de 65 anos só precisarão pagar imposto de renda em 2024 sobre o valor que ultrapassar 5.280 por mês em 2023, que é o que? 2.640 vezes 2. Então, a isenção dobrada para quem tem 65 anos ou mais. O ideal era que fossem isentos completamente, né? Mas tem essa dedução e como a maioria não recebe um valor tão alto, vai suprir aí, vai enquadrar, vai evitar que essas pessoas paguem imposto de renda. Então, muito importante para vocês. Precisa fazer a declaração? Precisa, mas ela é meramente informativa. Aposentado por invalidez precisa declarar imposto de renda? Pergunta muito frequente aqui no canal. Sim, caso se encontre dentro das regras da Receita Federal. A regra é, recebeu aquele valor, 28 mil e tanto, no ano passado. Aposentados por invalidez, então, são obrigados. Entretanto, é preciso informar que não precisam pagar imposto de renda caso a aposentadoria por invalidez seja por acidente de trabalho. Esses estão isentos, mas precisam também declarar caso atinjam o valor. A aposentadoria por invalidez comum, né? Ela precisa pagar imposto de renda independentemente aí do valor se ela superou. Já a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, mesmo que ela tenha superado o valor da isenção, ela não precisa pagar, mas tem que fazer a declaração de imposto de renda meramente informativa, dizer à Receita, sim, eu confirmo, eu recebi esse valor, mas meu benefício me isenta. Isso acontece porque todo aposentado por invalidez por acidente de trabalho, como eu falei, é isento de imposto de renda. Tem essa diferença. Olhe no seu benefício se sua aposentadoria por invalidez é por acidente de trabalho ou não. E quais benefícios previdenciários devem ser declarados no imposto de renda? Aí começa a lista, pessoal. Ó, como já falamos, receber um benefício da Previdência não isenta da declaração de imposto de renda. Por isso, segundo a Lei 8.213 de 91, quem recebe algum destes benefícios previdenciários deve ficar atento para declarar o seguro no IR, o benefício. Então, começamos aqui, a aposentadoria por idade. Tem que declarar imposto de renda caso atinja os valores acima da isenção, tá bom? Se tiver 65 anos ou mais, vai ter aquela isenção dupla já automática pelo sistema e aí o sistema já vai ler se você precisa pagar ou não. Aposentadoria por tempo de contribuição, todos esses que eu vou falar aqui, desde que não estejam abaixo da linha da isenção, tá? Aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte e até salário maternidade, caso ele some, né, com outras rendas que você tenha no ano, precisa declarar também, inclusive o salário família. É um valor baixo, mas se você auferir renda em 2023, toda ela é somada, renda tributável. Esse é o fim, esse é o mote do imposto de renda, tá, pessoal? Então, auferir renda é o fato gerador do imposto de renda. Recebeu dinheiro, a gente vai discutir se ele é tributável ou não. Se é tributável, vai pagar. Se não é tributável, não paga, mas informa. Então, o salário família ele vai se somar com seus outros rendimentos aí, salário, enfim. Salário de empresa, aluguel, uma série de coisas tributáveis. Benefícios do INSS isentos de pagar imposto de renda. Olha só, apesar de precisar serem declarados, alguns benefícios citados no tópico anterior são isentos de pagar imposto de renda, e são eles: aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, reforço por acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez por si só, que ultrapassou o limite da isenção, precisa declarar. O auxílio acidente, ele é isento mesmo, por ele ser um benefício acidentário, por ele ser um benefício indenizatório, certo? Auxílio doença também está isento, por ser pela própria característica do benefício. Auxílio reclusão, salário família. Por isso, fique atento ao seu informe de rendimentos ao INSS, a fim de verificar se os cálculos estão corretos. O que eu quero dizer aqui, ó, salário família, ele apareceu aqui de novo, porque ele por si só ele não atinge o valor.
mas se ele vai se somar com outros valores que você recebeu durante o ano, e aí ele vai se tornar tributável, tá bom, pessoal? O que mais que a gente pode trazer aqui para vocês? Quem recebe outros benefícios do INSS precisa declarar IR em 2024? Sempre que se encaixar dentro das regras, eu falo, ou seja, a regra principal é não ultrapassar o valor de isenção, que é entre 28 mil e alguma coisa, que eu não me lembro agora, mas a gente tem aqui no vídeo, 28 mil, entre 28 e 29 mil. Se você não ultrapassou, você não precisa declarar, você está isento. Ultrapassou, precisa verificar se sua renda é tributável ou não. Portanto, caso receba 2 benefícios do INSS, verifique se algum deles é isento de pagamento do imposto de renda, mas fique atento às regras do leão para não cair na malha fina. Então, se recebe 2 benefícios, você vai ter que declarar dos dois, um isento e outro tributável, por exemplo, mas você tem que colocar lá. E a Receita já vai mandar para você esses 2 benefícios, basta você confirmar se os valores estão corretos ou não. Resumindo aqui para vocês, pessoal, aposentado e pensionista precisa declarar. Tudo que eu trouxe para vocês aqui é a exceção. Quem não precisa declarar, precisa ficar tranquilo, qual a nova faixa de isenção, qual a nova faixa progressiva que você vai ter que pagar. Então está tudo definido, você já consegue saber aí se você vai ter que pagar imposto de renda esse ano ou não. Espero que você tenha entendido, você que chegou até o final, agradeço muito sua audiência. E se você ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês, seja em forma de vídeo, seja em forma do próprio comentário. A gente vai fazer vídeos mais específicos ainda, de acordo com a pergunta de vocês, sobre a declaração de imposto de renda para aposentados e pensionistas em 2024. Continuando aqui, como fazer a declaração de IR de benefício previdenciário? A declaração do imposto do imposto para benefícios previdenciários segue o mesmo procedimento dos demais rendimentos. O contribuinte deverá baixar o programa gerador da declaração do imposto de renda e em breve a Receita Federal vai liberar, preencher todas as informações. Lembrando, ela já vem pré-preenchida, você só vai alterar o que mudou, alterar o seu endereço, o que você não concordar lá, mas geralmente ela vem atualizadíssima, e inclusive isso serve como prova de vida, tá, pessoal? Informação importante. Incluindo os rendimentos, e enviar a declaração pela internet. É super simples. Se você concordar com tudo que está lá, é super simples, você não precisa pagar para ninguém fazer a sua declaração de imposto de renda. Cada vez mais a gente vai trazer aqui, inclusive a gente quer trazer, assim que a Receita disponibilizar, fazer uma declaração de imposto de renda aqui, ao vivo, aqui para vocês. Então fique de olho no canal, mostrando passo a passo como é fácil, como já vem pronto da Receita Federal, e basta você confirmar ou não, caso você não concorde com as informações, mas geralmente as informações estão corretíssimas. Ao informar os rendimentos previdenciários na declaração, é importante lembrar que a fonte pagadora, INSS, deve ser informada, assim como o número do benefício. Isso também virá informado. Caso não vier, você vai informar manualmente. Por fim, lembrar que o contribuinte deve estar atento ao prazo, tá? Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, mesmo que não sejam aposentados e pensionistas, com a família, que aqui tem todas as regras para que ninguém perca o prazo, que vai até dia 31 de maio de 2024, certo? Também é importante guardar os comprovantes de pagamento de benefício em outras informações que possam ser úteis. Para as despesas com médico, caso você queira fazer uma declaração incluindo deduções, é bom você guardar, porque a Receita tem 5 anos para te cobrar esses documentos, essa informação é bastante importante. Então, por hoje é isso, pessoal. Você esteve aqui no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do interesse dos aposentados e pensionistas e idosos do Brasil. Vocês pediram um vídeo sobre imposto de renda e a gente está trazendo aqui para vocês. Muito obrigado pela audiência, deixe sua pergunta aí embaixo, um forte abraço e até o próximo INSS Explicado.